Quais sabedorias são apagadas junto com o apagamento histórico dos povos pretos? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz enquanto estava lendo Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Tituba foi uma mulher que realmente existiu, que realmente fez parte desse evento doloroso que aconteceu em 1692 em Salem, na América do Norte. O que acontece é que existem pouquíssimas informações e registros sobre ela. Existem registros de suas falas no julgamento, a informação de que sua origem é de Barbados e de que ela era uma mulher escravizada. Essa é uma das coisas que, inclusive, Conceição Evaristo, que fez o prefácio desse livro, chama atenção. O que Maryse Condé faz é revisitar esse momento histórico e imaginar o que é que aconteceu. Imaginar quem foi essa mulher. Ela imagina não só o percurso e a história que essa mulher viveu, mas o que é que a fazia ser uma bruxa. E aí é outra pergunta que eu me fiz durante toda a leitura do texto. Por que essa mulher negra era vista como bruxa? E por que era vista como uma bruxa tão perigosa? E essa é uma das coisas que mais me interessa. E foi uma das coisas que me fizeram me aproximar desse livro e me interessar por ele. Eu tenho vontade de descobrir sobre magia, sobre bruxaria, sobre esses saberes que vão além dos saberes racionais do mundo ocidental. É engraçado porque Conceição Evaristo também fala sobre isso no prefácio do livro. Ela diz que vale a leitura do livro não só pela curiosidade do desfecho da história de Tituba, mas também pela compreensão de que a bruxaria de Tituba nada mais é do que uma sabedoria construída em outros espaços culturais. Modos diferenciados de relação com a morte, com os mortos e com as forças ancestrais. Essa bruxaria negra é uma relação íntima com a natureza, com os mortos e com os ancestrais. Ela é uma relação íntima, como a própria Tituba chama, com os invisíveis. E aí, qual é o perigo que essa sabedoria oferece? E por que essa sabedoria, inclusive, ainda é perigosa nos tempos atuais? A sabedoria por trás da bruxaria de Tituba é uma sabedoria completamente contrária ao modo ocidental, branco e patriarcal de saber, onde o ser humano é o centro da Terra e do universo, onde o ser humano é muito mais poderoso e tem muito mais valor que todos os seres ao seu redor, porque ele é racional, porque ele tem a razão, porque ele tem a ciência e o pensamento. O vazio historiográfico que acontece com Tituba não acontece só com ela, deixa outros vazios em nós. É um vazio de memória de outros tipos de relação com a Terra e com o cosmos. Eu fui dando continuidade a essa leitura, muito alimentada pelo desejo de aprender com Tituba, de alguma forma aprender sobre esses saberes que são esquecidos e que ainda são muito valiosos no nosso tempo e que ainda são muito apagados. Uma outra coisa que me chama muita atenção nesse saber é um saber que não é marcado por um egocentrismo, por um ego que diz eu sei. Porque não é como se eu soubesse, é como se nós soubéssemos. Eu sei não porque eu sei, não porque eu fiz por merecer, não porque eu sou grande, porque eu sou incrível, inteligente. Eu sei porque eu tô em conexão com os meus ancestrais, com os mortos, com a natureza, com os animais, com a terra. Tituba conta como ela adquiriu essa sabedoria através de uma velha negra que fazia parte da sua vida, a Mãe Yaya. E essa mulher, ela já era vista como uma bruxa perigosa. E aí Tituba, ao começar a se relacionar com ela se surpreende ao perceber que, na verdade, ela só tinha os pés sobre a nossa terra e vivia constantemente na companhia deles. Cultivara o extremo dom de se comunicar com os invisíveis. É como se ela falasse assim: nossa, não tem nada demais. É como se fosse o básico. É como se todo mundo pudesse, de alguma forma, ativar essa sabedoria. Ainda falando sobre Mãe Yaya,
ela fala sobre essa coisa que eu disse, né? De ser um saber que não é egocentrado, que não é um saber onde o ser humano está no centro do universo e da Terra. Ela me ensinou que tudo vive, que tudo tem uma alma, um sopro, que tudo deve ser respeitado, que o homem não é o senhor percorrendo o cavalo do seu reino. Me perguntei mais uma vez, né? Por que a bruxaria é tão perigosa, era vista como tão perigosa? Justamente porque é como se desbancasse o ser humano, esse saber que é um saber de um homem branco, como se derrubasse essa bruxaria perigosa, porque ela ameaça derrubar esse homem dessa ilusão de poder. É uma sabedoria que faz a gente perceber que o homem não é isso tudo, que há vida por toda parte, ao nosso redor, os seres vivos, a terra, os mortos, eles também têm valor. A relação com os mortos é realmente algo muito presente aqui. E eu acredito que fez parte, inclusive, da própria escrita de Maryse Condé. Ela cultiva outra relação com a morte. A autora, ela abre o livro falando que essa escrita, ela nasceu de uma relação íntima com Tituba. E foi através dessa relação íntima que Tituba lhe contou coisas que ela nunca tinha dito pra ninguém. Eu termino essa leitura como se de alguma forma a autora me chamasse pra fazer bruxaria com ela, como se a autora nos chamasse pra fazer alquimia e bruxaria com ela, como se inclusive a arte também fosse uma bruxaria. Esse foi o último livro que eu li em 2025 e acabou que ele também foi o primeiro livro que eu li em 2026. Ele me acompanhou nessa transição de anos e eu termino ele com uma vontade muito grande de continuar investigando essas outras formas de se relacionar com o mundo, com a terra, com as plantas, com os animais, com os mortos. Termino o livro querendo também cultivar uma relação íntima com Tituba. Eu quero me nutrir desses outros saberes. Também é possível conversar sobre o livro a partir da relação de Tituba com os homens e também sobre o afastamento da sua terra de origem. Mas eu escolhi falar sobre a relação com a terra e com a morte porque acho que esse saber ainda é um saber muito perigoso. E por ser tão perigoso, ele ainda é colocado na fogueira. Terminando esse livro, eu comecei a ler Descansar é Resistir e eu senti quase que como se eles estivessem ligados. O descanso também como esse lugar de fazer bruxaria, de imaginar e de se conectar com a espiritualidade. Eu acho que, por exemplo, a escritora de Descansar e Resistir é uma bruxa nos tempos de hoje. Esse livro me deu empolgação para começar o ano e, inclusive, para começar a fazer esse canal. Um cheiro e até a próxima leitura.